Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa, nós terminamos de comentar os 5 parágrafos, que o nosso catecismo apresenta, em que o nosso catecismo apresenta as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Só lembrando que nesses últimos programas temos tratado do pecado original. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. Já tivemos oportunidade de dizer, lembrando como São Paulo nos ensina na carta aos Romanos, que pela desobediência de um só homem, a humanidade toda tornou-se pecadora. Romanos 5:19. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. Mas ao mesmo tempo vimos como São Paulo, a essa universalidade do pecado, opõe a universalidade da salvação em Cristo. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Então, seguindo esse ensinamento de São Paulo, a Igreja vai refletindo sempre mais e ensinar que a imensa miséria que oprime os seres humanos e a sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser se referindo ao pecado de Adão. Vimos também que uma pergunta que sempre se faz é de que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes. E então o catecismo nos lembra que o pecado original ele é denominado pecado de maneira analógica. Ele não é um pecado que a pessoa comete, não é um pecado pessoal, não é um pecado cometido, é um pecado contraído. Então, não é um ato que a pessoa comete, mas é um estado em que a pessoa nasce. Vimos ainda que, mesmo depois do batismo, que nos confere a vida da graça de Deus e que apaga o pecado original, as consequências desse pecado continuam, de modo que o ser humano vai viver sempre nesse combate espiritual. Finalmente, nós vimos como a doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original, ela foi se precisando, sobretudo a partir do século V, com a reflexão de Santo Agostinho, que se opõe ao pelagianismo. Pelágio era um monge que sustentava que o pecado original tinha sido simplesmente um mau exemplo, nada mais do que isso. Não houve nenhuma incidência na natureza humana, de modo que o ser humano pode, pela força natural da sua vontade livre, ser plenamente agradável a Deus. Santo Agostinho vai insistir, ele que foi considerado o doutor da graça, vai insistir na necessidade da graça de Deus para que nós possamos viver o seu projeto em plenitude. Por outro lado, os primeiros reformadores protestantes, já no século XVI, eles, numa direção oposta, eles vão ensinar que o ser humano estava radicalmente pervertido e a sua liberdade tinha sido anulada pelo pecado original. Tanto que Lutero, opondo-se ao texto de Santo Agostinho de libero arbitrio, né, sobre o livre-arbítrio, ele vai escrever uma obra chamada De servo arbítrio. Então, essa concupiscência, essa tendência do ser humano ao mal, seria insuperável. Aí a Igreja vai se pronunciar, sobretudo no Concílio de Trento. Ela já havia se pronunciado sobre o pecado original no Concílio de Orange, lá no ano 529, e o importante decreto sobre o pecado original do Concílio de Trento será do ano de 1546. Chegamos então ao parágrafo 407. Um duro combate. A doutrina do pecado original, ligada estritamente à doutrina da redenção realizada por Cristo,
propicia um olhar lúcido, um olhar de lúcido discernimento sobre a situação do ser humano e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certo domínio sobre o homem, embora o homem permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do próprio diabo. Aqui, de novo, é uma citação do Concílio de Trento. Ignorar que o ser humano tem uma natureza ferida, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política e da ação social. Vejam, esse pequeno bloco de reflexões recebe o título, no nosso catecismo, de Um Duro Combate. Ou seja, o catecismo nos convida a sermos muito realistas sobre a necessidade da redenção de Cristo, sobre a necessidade que temos da graça santificante, a necessidade que temos da ajuda de Deus para superarmos as consequências do próprio pecado. Porque existe esta realidade tenebrosa, sobre cuja origem sabemos muito pouco, a realidade do tentador, de Satanás, do diabo. Pelo pecado dos primeiros pais, diz o catecismo, o diabo adquiriu um certo domínio sobre o ser humano. Mas ele não anulou a liberdade do ser humano. Tem um certo domínio, mas o ser humano permanece livre. Então, ignorar que o ser humano tenha essa natureza ferida, que tem realmente uma inclinação para o mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política e da ação social. Porque se de repente nós queremos prescindir da graça de Deus, achando que a natureza humana está intocável, permanece intocável, ou está intocada, que ela não foi afetada em nada pelas consequências da própria opção do ser humano contra Deus, isso seria já por si mesmo uma ingenuidade da nossa parte. E aí nós corremos o risco de sofrermos muitas decepções, porque nós esperamos que os outros já sejam santos, já sejam perfeitos, e na realidade somos todos pecadores. Por isso, há que confiar sobretudo na graça de Deus, né? Inclusive, já no Antigo Testamento existem passagens muito duras, como o profeta que diz, maldito seja o homem que coloca a sua confiança no próprio homem. Feliz é o homem que coloca a sua confiança, a sua esperança no próprio Deus. Então, meus queridos, isso não significa que nós vamos confiar desconfiando. Não, significa que nós vamos confiar nas pessoas, sim, na medida em que as pessoas merecem confiança, porque realmente confiar desconfiando pode estragar a vida. Mas, diante dos erros dos outros, nós somos chamados a termos muito mais misericórdia, porque poderemos compreender melhor como a pessoa com quem nós convivemos e nós mesmos somos pessoas fracas, frágeis e precisamos realmente da graça de Deus para sermos santos. É essa a finalidade da pregação da igreja, é essa a finalidade dos próprios sacramentos, a nossa santificação. E a nossa santificação significa a nossa configuração ao Cristo. Adquirir a figura do Cristo. Isso é obra da graça de Deus em nós. Que nossa Mamãe do Céu, a primeira redimida, possa nos ajudar sempre mais nessa nossa caminhada. Amém.